Estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos, trazendo sempre alguma discussão importante sobre temas candentes da nossa América Latina. E hoje não poderia deixar de ser outro tema, senão a Venezuela, né, que passou agora há pouquinho pelo processo eleitoral e que ainda reverbera, né, no mundo todo, com denúncias de fraude, com denúncias de que na Venezuela existe uma ditadura. Enfim, nós vamos esclarecer tudo isso aqui nesse programa com a presença da querida amiga jornalista Esther Chiaro, que tem um programa diário na União Rádio, que é um programa bastante ouvido na Caracas, enfim, em toda a Venezuela, sempre ligado nas questões políticas do país, e com ela o nosso professor Valdir Rampinelli. Começamos então contigo, Esther, nos conte um pouco como foi esse processo, né, eleitoral e como que vocês aí na Venezuela estão vendo toda essa polêmica, né, envolvendo as eleições, como se já não fosse uma coisa muito normal, né? Já em vários processos que a Venezuela passa, processos eleitorais, onde sempre assomam essas denúncias de fraude e tal, nunca jamais comprovadas. ¿Cómo que tú analizas ahí ese momento? Bueno, primero un saludo a todo el pueblo de Brasil, a toda la gente hermosa del IELA, de la Universidad de Florianópolis de Santa Catarina. Yo quiero pues comenzar por decirles que hoy estamos haciendo este programa, Venezuela está en completa normalidad, completa calma. Después de varios días, hace por lo menos 3 días que no hay ni siquiera protestas pacíficas, porque quiero diferenciar que hubo manifestaciones pacíficas desde el mismo día de las elecciones, desde el 28 de julio, unas celebrando el triunfo de Nicolás Maduro y otras protestando en rechazo a los resultados que dio el CNE en el primer boletín y pidiendo revisión de las actas o revisión de los resultados. Pero esas las diferenciamos claramente de hechos violentos en donde yo me atrevo a decir que delincuentes pagados no eran manifestantes inconformes, eran delincuentes pagados para hacer daño que, bueno, provocaron solo el primer día. Hubo 45 funcionarios policiales y militares heridos por manifestantes, algunos de ellos de armas de fuego. Hay el primer día de protesta hubo un sargento de la Guardia Nacional que fue asesinado en una protesta por una herida de arma de fuego, y produjeron saqueos, violencia contra, eso llamó mucho la atención, violencia contra símbolos, estatuas, por ejemplo, del indio Coromoto, que es una figura resaltante en Venezuela porque fue el indio que vio a la aparición de la Virgen de Coromoto, la patrona de Venezuela, contra estatuas de Hugo Chávez, contra patrullas o módulos policiales, contra sedes de alcaldías que son dominadas por el chavismo. Hubo por lo menos 4 sedes que fueron incendiadas, arrasadas por manifestantes. Eso es distinto a las protestas pacíficas, que sí las hubo hasta el viernes, sábado de la semana pasada, gente que se concentraba en un sitio en las ciudades y, bueno, manifestaba. Eso sucedió sin ningún inconveniente. Así como también ha habido desde la semana pasada todos los días movilizaciones de las fuerzas que apoyaron al presidente Nicolás Maduro, el PCV y otras organizaciones políticas en apoyo, en respaldo al presidente. En Venezuela, ahí llama la atención que el primero que dice el candidato de la plataforma unitaria, el señor Edmundo González, es que, y la señora María Corina Machado, que realmente es la que ha llevado adelante la campaña, es pedir que se publiquen las actas, pero es que en Venezuela nunca se han publicado actas. Todos los procesos electorales, el Consejo Nacional Electoral, cuando tiene un porcentaje importante de transmisión de actas, porque recordemos que Venezuela, el voto
es electrónico. Se registra en la máquina. Cuando se cierra el acto de votación, la máquina transmite los resultados a un centro de totalización y emite un acta que revisan los miembros de mesa y los testigos que la firman, de hecho. Pero el acta es un comprobante de lo que contiene la máquina. Los votos están en la máquina. Entonces, en Venezuela, pues en los boletines, generalmente los primeros 2, 3 boletines se transmiten con un porcentaje ya significativo donde haya una tendencia estadísticamente irreversible de votos para declarar un ganador, y entre 15 días, 3 semanas después se publican en la página web del Consejo Nacional Electoral los resultados detallados por mesa y por centro de votación y por cada parroquia, municipio y estado de Venezuela, que son las divisiones políticos territoriales. Nunca ningún opositor había exigido actas. Incluso recordemos que, por ejemplo, en el año 2013, cuando murió el comandante Chávez y se hicieron elecciones presidenciales, el candidato opositor, que también cantó fraude, Enrique Capriles, pidió un recurso para el reconteo de los comprobantes de votación, que es el papelito que emite la máquina y que se resguarda en una caja. Hay que recordar también que una de las 14 auditorías que se hacen al proceso se hace el mismo día de las votaciones en el 54% de las mesas electorales constituidas. Al momento del cierre, se escoge, por ejemplo, en un centro de votación, hay 3 mesas, se escoge una, se abre la caja con los comprobantes y esos comprobantes son verificados contra el certificado que emite la máquina, que es el acta. Eso se hizo y se hizo con toda normalidad el día 28 de julio. Entonces, pues en este momento sigue, digamos, en una posición de desconocimiento de las instituciones este candidato de la plataforma unitaria, la señora María Machado, que es en realidad quien maneja esa candidatura, mientras que los otros candidatos comenzaron hoy a acudir al Tribunal Supremo de Justicia para atender una citación en donde están entregando pues todos los recaudos que tienen a mano y contestando las preguntas del máximo organismo judicial del país ante un recurso que presentó el propio presidente de la República y candidato reelecto pues, por el pueblo. Assim, é interessante que em outros países, né, não se questiona tanto, né, o sistema eleitoral, né, poderíamos até dizer com relação aos Estados Unidos, né, que nem eleição direta tem e que tantas vezes também foram acusados de fraude sem que, enfim, nada fosse comprovado, diferentemente de que na Venezuela esses papelitos, essas atas estão à disposição e serão entregues, inclusive já estão sendo entregues. Rampinelli, queria que tu falasse um pouco sobre isso, né, por que essas eleições da Venezuela causam tanto furor, né, principalmente por parte aí dos Estados Unidos, da Europa. Quero cumprimentar a jornalista Esther Chiaro e dizer que é um prazer estar participando com ela do pensamento crítico do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Elaine, a Venezuela é um país petroleiro. Se fosse bananeiro, não haveria nenhum problema. Ocorre que os Estados Unidos, como país imperialista, veem as riquezas da América Latina como uma fonte estratégica sua. O petróleo mexicano, o petróleo venezuelano é olhado pela águia imperial como uma reserva em caso de necessidade. Por isso, o interesse na Venezuela. Quero lembrar que a Venezuela começou a se tornar um exportador de petróleo muito importante a partir de 1928. É também nesse ano que aparece o movimento estudantil, seguramente embalado pelas reformas de Córdoba, que, como um rastilho de pólvora, incendiavam todos os países da América Hispânica. E, a partir de então, uma oligarquia burguesa começa a levar vantagem na exportação desse petróleo.
Como diz Eduardo Galeano, a desgraça da América Latina foi ter nascido rica, porque os olhos do mundo caíram aqui, primeiro da Europa e depois dos Estados Unidos. Assim como as eleições venezuelanas interessam tanto aos Estados Unidos e à Europa, o mesmo ocorre com a Bolívia, porque Venezuela tem petróleo e Bolívia tem o lítio. Por que não há interesse nas demais eleições? E nós sabemos que a Europa hoje é um lacaio dos Estados Unidos. Vergonhosamente, defende mais os interesses estadunidenses que os próprios. Por isso, a Venezuela, desde meados do século passado, passou a ser governada por dois partidos. E a imprensa do mundo gosta quando há alternância de poder. Ela diz, há democracia. Na Venezuela, eram dois partidos, a Ação Democrática e o COPEI, que representavam os interesses burgueses. Sai um, entra o outro, para o povo não muda absolutamente nada. Tanto que chega um determinado momento que nós vamos ter o Caracaço, em 1989, quando o povo se rebela contra o governo de Carlos Andrés Pérez, por conta de um receituário do Fundo Monetário Internacional, em que, para pagar a dívida, ele aumenta o preço da gasolina, dos alimentos, do transporte, e o povo sente a carestia. E aí nós temos lá um levante que morre, talvez, cerca de 1.000 pessoas. Então, o que ocorre na Venezuela durante o século XX? O povo sempre à margem. Quem vai trazer o povo para o centro da história? Hugo Chávez, quando se elege em 1998 e toma o poder em 1999. Ele é que vai dar ao povo o protagonismo, tirando a oligarquia e a burguesia da condução deste processo. E a gente tem visto, né, aqui na mídia, principalmente no Brasil, Esther, onde que a mídia reflete a Venezuela de hoje sem trazer esses aspectos históricos, né? Como se tudo fosse normal e como se há 25 anos não tivesse tido essa viragem, né? Que foi a figura do Chávez e toda uma outra concepção de como governar, de como utilizar a riqueza do país. E, é claro, ao longo desses anos, quantos processos eleitorais já passou a Venezuela, né? E como que é possível se chamar aquilo lá de uma ditadura. Mas a gente vai continuar discutindo esse tema aí, então nós encerramos esse bloco, já voltamos, fica aí. Gerhard Pierre Charles, economista, sociólogo, político haitiano. Viveu grande parte da vida no México, como professor na Universidade Nacional Autônoma do México. Isto porque os Tontons Macoutes, que é um grupo terrorista do Haiti, queria assassiná-lo. Um dos homens importantes na segunda metade do século XX, no que toca aos estudos do Caribe e principalmente do Haiti. Ele só pôde voltar à sua terra em 1986, com a queda da longa ditadura da família Duvalier. Ele fez parte do movimento Lavalas, que levou Jean-Bertrand Aristide ao poder. Depois, em 1994, ele rompe com o governo de Aristide e se torna um possível candidato à presidência da República. Ele não aceita porque já se encontrava um pouco doente. Ele tem uma vasta obra
eu quero aqui lembrar Gênese da Revolução Cubana, um livro fundamental para entender por que ocorre a Revolução Cubana em 1959. Na realidade, o livro trata dos antecedentes. E na medida em que a gente vai lendo este livro, a gente já espera um grande processo revolucionário que vem. Por isso, o livro termina exatamente em 1959. Caribe Contemporâneo, um livro fenomenal para entender não só o Haiti, mas toda a relação do Caribe entre si, com as potências, e principalmente porque o Caribe se torna a fronteira socialista mais próxima do capitalista, que é Cuba. Por isso, um livro que trata no século XX e no século XIX de todas as relações do Caribe e seguramente muito bem feito. E por último, Haiti, pese a toda a utopia, que esse sim trata especificamente do Haiti. Eu diria um grande intelectual, um grande pensador, um grande economista, um grande político, que representa o Caribe e principalmente o seu Haiti. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a Venezuela, né, que passou agora há pouco tempo pelo processo eleitoral. Esther, aqui no nosso país nós temos a mídia, ela segue muito, obviamente, a CNN e toda a temática colocada pelos Estados Unidos. Os comentaristas, os repórteres, os jornalistas, eles atuam no mesmo diapasão. Então, a lógica a Venezuela é uma ditadura, as eleições são uma fraude, a Maria Corina é uma pessoa boa, né, que quer ajudar a população. Eu queria que tu pontuasse para nós, como venezuelana e como jornalista, o que tu podes dizer dessas três assertivas, né, da ditadura, da fraude e da figura da Maria Corina. Mira, una dictadura, nunca. A mí me parece, la última dictadura que hubo aquí duró 36 horas y fue el 12 de abril del 2002 cuando le dieron un golpe de Estado a Chávez y asumió por apenas 36 horas el que era presidente del gremio de empresarios venezolanos, Fedecámara. Esa fue la última dictadura que tuvo Venezuela. Nos hemos hecho, y me atrevo a decir que hemos, porque yo me siento parte de un pueblo que ha ido a votar 30 veces en los últimos 25 años. Ha elegido desde los consejos comunales, que es la organización territorial de base, hasta el presidente de la República, que ha hecho consultas populares para incluso revocatoria de mandato. Dentro de unos días se cumplen 20 años de la realización de un referéndum revocatorio, una figura que incluyó Chávez en la Constitución del 99 y que se le aplicó por primera vez a él. El pueblo venezolano lo ratificó en ese cargo. Pero yo creo que no es el único indicativo el hecho de que la gente vaya a votar. Yo creo que, como bien decía el compañero antes, si fuera por el voto, tendríamos que calificar de democracia a los gobiernos de la Cuarta República que se alternaban en el poder, pero eran más de lo mismo. Y por eso gana Chávez en 1998. Pero además el pueblo ha tenido un protagonismo importante. Se han democratizado muchas cosas, la inclusión, la visibilización de la gente. Yo creo que es el logro más importante y que niega por completo el que haya una dictadura en Venezuela. Con respecto al fraude, la oposición venezolana ha cantado fraude siempre. Hace 20 años justamente, cuando se hizo el referéndum revocatorio que terminó ratificando a Chávez en la presidencia,
un dirigente opositor de Acción Democrática, uno de esos partidos que gobernaron en la Cuarta República, dijo que tenían las pruebas del fraude que se había cometido. 20 años después nunca las ha presentado. En 2013 también intentó Enrique Capriles decir que hubo fraude. Pidió el reconteo de los votos, se hizo el reconteo de los votos y se demostró que había ganado Nicolás Maduro. La diferencia en ese momento además fue mucho más pequeña que ahora. Fueron cerca de 150.000 votos. Muy pequeña la diferencia, pero se demostró ese triunfo. Y hoy yo creo que se va a demostrar nuevamente el triunfo. Si algún fraude se está cometiendo, lo está cometiendo el equipo de la señora María Machado. Hay que recordar que María Machado digamos, que se lanzó a la política con una organización no gubernamental llamada Súmate, que justamente en el 2004 se convirtió en una especie de CNE paralelo, de Consejo Nacional Electoral paralelo, y comenzó sin que el Consejo Nacional Electoral hubiera dictado normas, hubiera hecho, digamos, el marco para que se recogieran las firmas. Comenzó a recoger firmas para promover el revocatorio contra Chávez. En esas firmas hubo cualquier cantidad de irregularidades, desde gente que estaba fallecida, que aparecía firmando, el mismo modelo de firma en 20, 30, 100 personas. Mucha gente incluso se enteró después, cuando se expuso esa base de datos públicamente, que había aparecido firmando, manifestando su voluntad para que hubiera referéndum revocatorio sin haberlo hecho. Ese fue el lanzamiento político de María Corina Machado. Hoy está pasando una cosa similar y vamos a esa figura. María Corina Machado es hija de una de las familias mantuanas, como se denomina en Venezuela, a las familias que derivan de los conquistadores españoles que fundaron Caracas y que tenían como característica que sus mujeres eran las únicas que podían usar un velo en misa, y de ahí la denominación de mantuanos. Esa señora viene de incluso dos de las familias mantuanas que preservan en el tiempo. Ya no tienen las fortunas que tuvieron en algún momento, que medraron del Estado siempre. Tanto así que, bueno, el padre de la señora Machado era dueño de Sivensa, una empresa siderúrgica privada que se hizo el monopolio de la chatarra en Venezuela. Después participó cuando Carlos Andrés Pérez abrió a la privatización las empresas públicas, en la privatización de Sidor. También participaron en la privatización de Viasa, la línea aérea de Venezuela, y de CanTV, la principal empresa de telecomunicaciones. En las tres está involucrada la familia de la señora Machado. Pero cuando ella dice hay que privatizar todo, uno entiende de dónde viene esa idea, porque siempre es una clase que siempre medró y obtuvo fortuna, fue chupando del Estado venezolano. Não, e é interessante que a Maria Corina foi quem pediu também a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos, né, há um tempo atrás. E é importante isso que a Esther levanta, né, que dessas eleições todas que aconteceram, inclusive falando só de Maduro, sempre foram questionadas, né? Quando Maduro ganhou a primeira eleição, inclusive se criou um cargo de um outro presidente, que foi o Juan Guaidó, que andou por aí gastando o dinheiro da Venezuela, né, que foi surrupiado, que foi roubado, ¿no? Pelos Estados Unidos, pero, por países y que todavía está viviendo del dinero venezolano, porque Juan Guaidó está en los Estados Unidos viviendo de los activos congelados al Estado venezolano. Sim, que foram recursos roubados. É importante que se diga isso, né, Rampinelli? É claro, eu dizia no bloco anterior, Elaine, que Hugo Chávez tinha posto o povo como protagonismo da história da Venezuela. Quando ele ganha as eleições em 1998 e assume em 1999, muda tudo. Tanto que ele vai pôr na pauta da América Latina a discussão do conceito de revolução,
nós voltamos aos anos 1960, 1970, quando a palavra de ordem era reforma ou revolução. Hugo Chávez põe isso, a Revolução Bolivariana. Por isso é que a Venezuela dá uma guinada tão grande, o mundo ocidental detesta, porque ela começa a defender a sua soberania e começa a defender o seu petróleo em favor de seu povo, e é preciso quebrar o pescoço desta linha de pensamento. Hugo Chávez é um militar, é um nacionalista, é um anti-imperialista, é um estudioso do marxismo. Me chama a atenção, quando ele viajava de avião, que livros ele levava para ler. Noam Chomsky e tantos outros. Era um homem estudioso que entendia da política e lia sobre política. E, claro, o que ele vai fazer que vai preocupar tanto o imperialismo estadunidense? Recuperar o pensamento de Simão Bolívar, a ideia de pátria grande. Quero lembrar que Simão Bolívar, no Congresso Anfictiônico do Panamá, em 1826, criou a ideia da pátria grande, lá do Novo México ao Estreito de Magalhães, todos unidos, tendo um centro e defendendo os nossos interesses. E dizia Simão Bolívar, desta pátria grande não pode participar os Estados Unidos. Por quê? E era 1826, mas ele já previa o que vinha, o imperialismo. E numa carta a um amigo, em 1829, veja o que Bolívar diz, aspas, os Estados Unidos parecem destinados pela providência em abarrotar a América de miséria e de fome, em nome da liberdade. 1829. Por isso que, quando Hugo Chávez recupera o pensamento bolivariano, o imperialismo e a Europa, que são duas entidades que se juntam, disseram isto não. Por quê? Porque vem logo em seguida a Unasur, porque vem depois a CELAC, porque vem Telesur, porque vem integração bolivariana contra a integração projetada pelos Estados Unidos por meio da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que sempre foi uma entidade golpista, imperialista e contra a América Latina. A América Latina só deve fazer uma coisa, pedir que acabem com a OEA, porque o histórico dela é contra a América Latina. Veja, por exemplo, 1954 ajudou a derrubar o governo de Jacobo Arbenz Guzmán na Guatemala, 1959 contra a Revolução Cubana, 1962 expulsou Cuba da entidade, 1979 tentou manter o sandinismo sem Somoza e agora, recentemente, apoiou o golpe de Estado na Bolívia. Não precisamos desta organização. E é uma organização que, inclusive, já está se propondo a, de novo, colocar a figura do Edmundo como o presidente, né, da Venezuela, como fizeram com Juan Guaidó durante tanto tempo, que foi efetivamente o pretexto para roubar o dinheiro da Venezuela. Que isso a mídia não explica, né? Como também a mídia não explica o que foi a guerra econômica contra a Venezuela desde o momento em que Maduro assume o governo. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? Então, segura aí que a gente já volta. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos, falando hoje sobre a Venezuela. E voltamos, então, contigo, Esther, falando sobre isso, né? O que a mídia fala muito, né? De fraude e tudo, já explicaste muito bem isso. Lembrar que o Maduro, quando se elegeu a primeira vez, foi numa porcentagem aí de 50%, mais ou menos, agora 54%, 55%.
Então, quer dizer, as coisas permanecem. Uma das coisas que a gente vê, eu já fui à Venezuela também várias vezes, que é permanente na Venezuela a luta de classe na rua, ela se dá cotidianamente, ou seja, não houve uma revolução que cortou cabeças da elite. Essa elite está aí fazendo a batalha no cotidiano, e justamente durante esses anos de governo Maduro, com esse Juan Guaidó andando pela Europa, né, se dizendo presidente da Venezuela e comendo dinheiro da Venezuela. E justamente no mesmo momento, uma guerra econômica contra a Venezuela, com muitas sanções que colocaram a Venezuela numa situação extremamente vulnerável, né? Como é que tu explica um pouco esse período para nós aí, que foi também um ganho do governo, né? De ter conseguido superar essa guerra econômica que foi realmente escandalosa. Sí, la guerra económica contra Venezuela fue brutal. No hay otra manera de calificarlo. Recordemos que Venezuela tenía en el momento en que comienza las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela, las sanciones, Venezuela bajó la producción petrolera de cerca de 2 millones que estaba en 2017 a apenas unos 235.000 barriles. Por supuesto que los ingresos del país se desplomaron, pero además los recursos que Venezuela tenía en cuentas en el exterior fueron todos secuestrados, incluyendo eso, una reserva en oro monetario en el Banco de Inglaterra que contabiliza alrededor de 1.200 millones de dólares. Entonces, un país que tenía un ingreso promedio antes de 2012 de unos 120.000 a 150.000 millones de dólares anuales, llegó a tener en el año 2017 un ingreso de unos 775 millones de dólares. Y quiero recalcarle esas cifras porque el impacto en la economía venezolana fue brutal. Además, el impedimento porque recordemos que cuando los que pidieron sanciones, señores como María Corina Machado, como Leopoldo López, que pidieron sanciones contra Venezuela, decían que las sanciones eran a funcionarios, pero en realidad todos nos vimos afectados. Inclusive en plena pandemia, por ejemplo, se impidió a Venezuela comprar vacunas, comprar mascarillas, comprar insumos médicos, gracias a la colaboración de países como China, Irán, Cuba, Rusia. Logramos obtener vacunas, medicamentos, insumos, pero había una prohibición. Incluso comenzando las sanciones en 2017, por ejemplo, los pacientes de diabetes que dependen de insulina se quedaron sin el producto porque un lote que había sido comprado y pagado en Colombia impidieron que llegara a Venezuela. Incluso la insulina se perdió, se dañó porque no tenía la cadena de salvaguarda completa y se dañó la insulina, pero una insulina que ya había sido pagada por Venezuela. Por poner un ejemplo de las tantas cosas nuestra economía perdió 75% del Producto Interno Bruto. 3/4 partes de nuestro PIB se desplomaron producto de la parálisis que provocó las sanciones contra la industria petrolera, pero también contra el gobierno venezolano, que no le impedían pagar deuda, refinanciar deuda, utilizar fondos extranjeros para pagar compra de insumos, firmar contratos. El petróleo venezolano se comenzó a vender como si fuera droga, haciendo trasvase de buques petroleros en aguas internacionales a otros buques. Los fletes se dispararon. Hubo que vender el petróleo con descuentos de hasta 40% para quienes se arriesgaran a comprar petróleo venezolano. Y esa ha sido la realidad hasta hace unos años, cuando comenzó poco a poco a recuperarse tanto la producción petrolera de una manera sostenida como la posibilidad de vender ese petróleo en unos precios que le permitieran al país obtener mayores ingresos
y comenzar a manejar otras formas. En eso han sido importantísimas la colaboración con Venezuela de países como Rusia, Irán, China y Turquía, particularmente que estos 4 que han permitido hacer intercambios y hacer mecanismos que permitan financieramente a Venezuela comenzar a sobrevivir. Sim, e é importante nesse contexto colocado pela Esther, né, falar da migração, né, que aqui no Brasil também se fala muito, os fugitivos da Venezuela, mas não contextualizam de por que essas famílias tiveram que sair da Venezuela, que é esse episódio aí contado agora pela Esther, da guerra econômica, ou seja, quando o país é praticamente destruído, né, pelos Estados Unidos e os países europeus que foram cúmplices disso, né, e que levaram as pessoas a ter que sair, né, e que agora voltam novamente ao seu país, alguns, outros não, enfim, mas é essa lógica, né, que a mídia global, ela não se preocupa em mostrar, porque não, a pessoa não saber da história faz com que ela pense que é isso mesmo, que é um país que está sendo mal governado e que por isso a miséria impera. Rampinelli? Na verdade, toda a pressão internacional é para criar o caos econômico e dizer, olha, as pessoas querem sair da Venezuela porque não tem como sobreviver, culpando o governo de Nicolás Maduro, quando os responsáveis, como colocou muito bem a Esther, são as pressões internacionais e as sanções. Se não me equivoco, existem hoje 900 sanções contra a Venezuela. Portanto, os responsáveis diretos pelo problema econômico interno são as potências, que miram o petróleo como porcos famintos, querem a riqueza para si. E claro, Elaine, que a imprensa não informa absolutamente nada. Pelo contrário, só faz campanha sistemática contra o governo da Venezuela, colocando já o eixo do mal, que seria quem? A Venezuela, a China, a Rússia, o Irã, Cuba e um que outro. São os países malvados do mundo. Tipo, quase que Oriente versus Ocidente, partindo daqui para lá. No Brasil, nós temos a CNN e a Globo, que há 3 ou 4 meses já começaram a campanha contra a Venezuela. Não importa se a eleição tem um resultado, tem outro, qual seja o resultado. O que vale é que o governo vai perder a eleição e nós temos que fazer esta campanha para que o governo seja desmoralizado. Estes meios de comunicação são escandalosos, são mentirosos, são vergonhosos. E o pior, que na minha categoria de professores, o sonho de um professor de relações internacionais, destes cursos horrorosos espalhados pelo Brasil, é ser convidado ou pela CNN ou pela Globo News para fazer comentários sobre a Venezuela. Mas os comentários que eles vão fazer, eles já sabem quais são, senão a emissora não os convida. Isso dá para os professores e professoras status. Seguramente põe nos seus currículos Lattes, prestando um desserviço à comunicação. Porque quero lembrar que se a extrema-direita vence na Venezuela, fortalece a extrema-direita aqui do Brasil. É preciso ter essa conexão. Maria Corina Machado é da extrema-direita, é aliada de Bolsonaro. Portanto, não se dão conta de comentários tão ruins e tão perversos que fazem. É o jornalismo vergonhoso. Nós, para termos alguma ideia sobre a Venezuela, temos que pegar o jornalismo não tarifário, independente. Por isso, não interessa qual seja o resultado da eleição na Venezuela. Nós temos que preparar o mundo para derrotar o Maduro. Ganhe ele com 51%, ganhe com 80%. Ele não serve porque o petróleo é nosso e não
dos venezuelanos. E é importante também da gente lembrar, né, que ao longo desses anos todos, tanto com Chávez quanto com Maduro, as relações comerciais com os Estados Unidos, elas continuaram. Então, continuaram comprando petróleo da Venezuela com esse momento da guerra econômica, onde eles puxaram a rédea, né, e com a guerra na Ucrânia tiveram que voltar de novo a beijar a mão do Maduro, digamos assim, né? Mas é óbvio que um presidente acuado com a guerra econômica contra si, a inflação nas alturas, haveria de ter que encontrar formas de superar isso de alguma maneira. E ainda assim, nunca usou nenhum mecanismo que a gente poderia dizer que é uma ditadura, né? Porque isso também é preciso a gente colocar aqui, né? Essa cabeça feita do brasileiro de que é uma ditadura, é uma ditadura, é uma ditadura, e não há uma conceituação do que afinal é uma ditadura, né? O que afinal é uma democracia? Já mostramos aqui, né? A democracia não é só votar, é a participação popular de todo o processo. E a ditadura é o quê? É justamente impedir que as pessoas, a população, participe do processo. Logo, a Venezuela não é uma ditadura. Pode ter muitos problemas, mas, evidentemente, esse não é um. A gente já vai encerrando esse bloco, mas já voltamos. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, e quero lembrar que quando nós nascemos, né, como instituto, em 2004, estamos fazendo 20 anos esse ano, nosso primeiro grande debate foi a Venezuela, né? O nosso primeiro livro que foi lançado pelo selo do IELA foi a Venezuela. Então é um país que nós acompanhamos, qual estudamos há 20 anos, indo para lá, conhecendo, lendo, estudando o passado. Então, assim, é um acúmulo muito grande também que a gente tem nesse processo de discussão da Venezuela e da América Latina. Esther, agora para esse último bloco, queria que tu falasse um pouco do que vem por aí, né? Porque a gente sabe que houve, sim, votos da população empobrecida que votou na direita, porque é um voto de protesto, é um voto de uma população que quer melhorar a sua vida, que cai, né, no conto internetico de que vai melhorar com a direita de volta e tal. Como é que vocês observam aí agora esse contínuo, inclusive com os Estados Unidos insistindo em não reconhecer o presidente de novo, né, mais uma vez, e provavelmente mais uma batalha que vai se dar aí com a direita venezuelana. Como que vocês estão preparados para isso? Qual é a expectativa para esse momento? Bueno, fíjate que el tema económico es lo que ha mejorado más en los últimos 2 años. Venezuela salió del escenario de hiperinflación hace 2 años, y la inflación este año acumula un 9% al 7º mes del año. La inflación anualizada pasó ya al 41%. Una inflación que no veíamos desde hace 14 años, cuando todo este tema sancionatorio había afectado tan gravemente la economía venezolana. Es decir, el escenario económico quizás es el mejor. Sin embargo, la campaña, muchos analistas en Venezuela decíamos que la campaña electoral fue atípica en Venezuela, porque se basó sobre todo en redes sociales y en la transmisión de mensajes en redes sociales. Hubo un bombardeo muy fuerte a la población migrante que está en países como Perú, Chile, Colombia, que a su vez era reenviada a sus familiares en Venezuela. Una campaña de miedo, de que con este gobierno nunca se va a progresar, con este gobierno, era basada sobre todo en el miedo. Efectivamente, hay un descontento. Yo creo que es innegable que hay un descontento con el gobierno venezolano porque no le ha dado respuesta efectiva a muchas necesidades de la población. Con enormes dificultades se ha logrado estabilizar la tasa de cambio,
que apenas ha aumentado, no ha aumentado ni un 0,6% en lo que va de año, y la inflación, que eran los dos castigos económicos para la población venezolana, para el pueblo trabajador. Sin embargo, los salarios siguen estando precarizados. El salario mínimo estará alrededor de unos $130 mensuales, pero eso la mayoría en bonos que no tienen incidencia en cálculo de vacaciones o de las prestaciones cuando el trabajador se retira, etcétera. Y es una de las cosas que preocupa al venezolano, a la venezolana hoy. ¿Qué puede pasar con el tema de las sanciones? Bueno, las sanciones se van a mantener. Hay un analista venezolano que decía hace alrededor de 3 meses que independientemente del resultado del 28 de julio, se iban a mantener esas medidas porque se habían convertido en un mecanismo de control para los Estados Unidos sobre la producción petrolera y la comercialización del petróleo venezolano. Yo considero que eso va a ser así, que se van a mantener esas medidas. Ahora se abre una puerta muy interesante y es la invitación formal que ya le ha hecho el presidente Putin, actual presidente del grupo de los BRICS, a Venezuela, y la expectativa de que este mismo año entre Venezuela a los BRICS, lo que permitiría entrar a formar parte del mecanismo a recibir financiamiento del Banco de Desarrollo de los BRICS, que ya hay una expectativa alrededor de eso, y creo que lo tenemos claro los venezolanos y lo tiene claro también los Estados Unidos, que eso puede suceder y que Venezuela ha venido desarrollando mecanismos que le permitan, sobre todo en el área petrolera, comercializar en mejores condiciones, resolver nudos operativos de la industria petrolera y sostener una producción que ya está llegando a cerca del 1.000.000 de barriles diarios. Todavía es la tercera parte de lo que teníamos en el 2012, pero ya significa bastante para un país que llegó a tener una producción petrolera de hace un siglo. E Esther, como está o espírito da população agora, da gente chavista, bolivariana? El chavismo está celebrando y sigue celebrando. Sin embargo, ya hay quienes levantan la voz diciendo, bueno, hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que hay que cambiar, hay necesidades de la gente que hay que escuchar, porque yo creo que no es un cheque en blanco lo que le dio el chavismo a Nicolás Maduro, no. El chavismo defiende la revolución y el legado de Chávez y cree que hay que mejorar los mecanismos de gobierno, hay que mejorar una serie de cosas, hay que apostar por un Estado menos burocrático, por mejorar la educación y la salud, dos áreas que han sido muy afectadas por la crisis, y que hay que generar condiciones para que los trabajadores mejoren su ingreso real y eso también a la vez mejore las condiciones para que retornen a Venezuela. Todos tenemos un hijo, un primo, un hermano, un familiar, un amigo que se fue del país con expectativas de lograr mejores condiciones de vida y todos queremos que regresen. Pero para eso tenemos que generar las condiciones y yo creo que la mayor exigencia que le hace el chavismo, que sigue en la calle pero celebrando que ganamos las elecciones y preparándose además para asumir esta nueva etapa de gobierno. La oposición tiene una convocatoria para dentro de 3 días nuevamente en la calle, pero a diferencia del chavismo, que todos los días está manifestando, todos los días está saliendo, no ha salido desde el sábado pasado a manifestar en las calles. Lo que sí hay una campaña terrible, terrible de odio en las redes sociales, llamando a matar a los chavistas, llamando con los peores insultos posibles, atacando incluso a vecinos, amigos, a familiares porque son chavistas, diciendo, bueno, tú, mamá, papá, que votaste por Maduro, ahora no me vas a ver más nunca la cara porque yo nunca voy a volver a Venezuela, cosas como esas. Hay una campaña contra periodistas, muchos periodistas hemos recibido mensajes amenazantes por nuestras redes sociales, tanto por redes como X o Facebook o Instagram, como por nuestros servicios de mensajería, que en algunos casos periodistas les han hackeado su WhatsApp o incluso Telegram, que parece más seguro,
y les ha mandado mensajes amenazantes en una campaña de verdad brutal, que esperamos que cese pronto, porque todos los venezolanos, sí, claro, coincidimos que queremos vivir en paz, pero que hay una mayor aceptación que en el pasado de las diferencias a pesar de la polarización. Y creo que allí el esfuerzo mayor lo tiene que hacer el chavismo. El chavismo tiene que salir al encuentro del que está descontento, del que se considera frustrado, y sumarlo a la construcción del país que todos queremos, porque aquí no sobra nadie. Muito bem, Esther. Rampinelli, tudo isso que está acontecendo na Venezuela, essa campanha de ódio, tudo que a Esther relata aí, que a gente também já viveu aqui, né, Esther, na época do Bolsonaro, tudo isso diz o que para nós, né? Essa ideia, esse caminho para o socialismo, ele é impossível mesmo? Ou a gente deve nos espelhar justamente no exemplo de Cuba, há mais de 60 anos resistindo bloqueios criminosos como esse, né? E a própria Venezuela, 25 anos também resistindo. Que mensagem tu deixa aí nesse debate? Eu penso, Elaine e Esther, que essa é uma estratégia da extrema-direita no mundo, não só na Venezuela, não só no Brasil. E há um clima favorável à extrema-direita no globo, eu diria. Por quê? Porque há um desencanto com a democracia capitalista por todos os lados. Ou democracia burguesa, ou democracia representativa. Ela não responde mais aos anseios da população. Isso significa que nós temos que pensar no pós-capitalismo. E o que é o pós-capitalismo, se não no horizonte o socialismo? É ele. Por isso, essa estratégia da extrema-direita, que aparece por todos os lados, não é para democratizar, pelo contrário, é para criar governos autoritários cada vez maior. E deveríamos responder a esta gente com a perspectiva do socialismo. Penso que a Esther deu uma perspectiva boa para a Venezuela, afinal de contas, o partido o PSVU tem militantes, milhares, as Forças Armadas da Venezuela deram agora uma declaração de absoluta lealdade ao presidente Maduro, qualificando de desesperados e sediciosos os pedidos dos opositores, e dizendo que eles acusam de fraude sem prova. Por isso, não vamos passar vergonha, como passou o Brasil, como passaram os Estados Unidos, como passou a Europa, quando reconheceu Juan Guaidó como presidente da Venezuela. É um fiasco, né? Fiasco total. E também agora, né, querendo que apresentem as atas, quer dizer, essa ingerência dos países, né, na vida da Venezuela, na vida de Cuba, enfim, de qualquer país que saia da risquinha traçada pelos Estados Unidos, né? Isso é muito triste, inclusive para nós, e aqui no Brasil, inclusive pessoas nossas, do nosso campo, que insistem nessa conversa de ditador, de fraude, etc., né? Então, é bem... Enfim, esperamos que com esse programa a gente tenha podido avançar um pouco aí nesse debate. Agradeço muito, Esther, pelo teu tempo aí, viu, querida? Muito obrigada, um abraço para ti, boa sorte para vocês aí, estamos aí na luta junto, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até mais. Obrigado, y nosotros esperamos seguir construyendo la patria grande, también con Brasil. E se falarmos de liberdade, como dizem, que Venezuela seja livre, né? Como dizem aí o pessoal da direita venezuelana, nós também dizemos a mesma coisa, né? Que a Venezuela seja livre das garras do imperialismo e que seu povo possa decidir a sua vida dentro do seu país, né? Soberana. Tchau. Tchau.